Fala galera, aqui quem fala é o professor Léo. Vamos lá para mais um Resolvendo Questões com o professor Léo. Hoje nós vamos fazer questões aí, uma lista de exercícios de Física 2 e Física 3, tá? Mais especificamente, algumas questões aí sobre ótica e questões aí sobre eletricidade, tá? Temas variados aí de Física 3, questões aí que eu prometi para alguns alunos. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Instagram, @leomagsilva. Esse rascunho ele vai estar disponível na descrição do vídeo, assim como a apostila, certo? Então vamos lá. Então, gente, essa aqui é a apostila, tá? Como eu falei, questões de ótica e questões aí de física 3, né? Na verdade, bem mesclado, tá? A questão 7 fala aí sobre força elétrica. Questão 8. Basicamente, questão 8 é uma questão de mecânica, tá? Apesar de falar potência e amperagem, a gente vai resolver. Questão 9 também aí, falando de um chuveiro elétrico e tal. Vamos começar com a primeira questão. Questãozinha essa que vai falar sobre um espelho côncavo, tá? Um espelho côncavo. E diz assim: considere um espelho esférico côncavo de foco F, tá aqui o foco F, e centro de curvatura C, centro de curvatura, como representado abaixo. Ok. Objetos colocados nas regiões, atenção, 2, 3 e 4. Terão as imagens formadas, respectivamente, nas regiões. Gente, vamos para uma dica aqui infalível. Uma dica infalível. Primeira questão. Ó, tá aqui o espelho. Espelho côncavo, né? Convexo não tem segredo, né? Só tem um tipo de imagem a ser formada. Daqui, ó, eixo principal. Tenho o vértice, o foco, o centro de curvatura. Ok? Olha o que a gente vai fazer. Atenção. Vou colocar aqui um objeto. Nesse objeto, eu vou passar uma linha. Vou passar aqui uma linha. Essa linha, ela vai ser paralela ao eixo principal. Certo? Essa linha a gente vai representar um feixe de luz que vem do ponto superior desse objeto. Ele vai chegar no espelho e ele vai refletir passando pelo foco. Passando pelo foco, tá? De tal forma que esse feixe de luz, lembrando que isso daqui, né, é o ambiente real, ou seja, fora do espelho, aqui é o virtual, dentro do espelho, tá? E essa linha que reflete, ela extravasa, né, vamos dizer assim, ela sai do real para o virtual também, ok? Então nós vamos ter a seguinte, eu digo assim, a seguinte brincadeira, né? Objeto nessa posição, vou chamar de posição 1, a sua imagem, eu vou colocar da mesma cor, tá? A sua imagem vai ser formada aqui, tá? Você decora, infelizmente a palavra é essa, tá, gente? Você vai ter que decorar essa posição aí. Vou chamar essa posição de posição 1 linha. Linha vai ser toda vez que eu tiver a imagem, certo? O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse objeto para cá e a imagem ela vai recuar, gente. Sempre vai ficar nessa brincadeira.
Conforme o objeto vai se aproximando do espelho, a imagem vai se afastando do espelho. E quando ela se afasta, ela vai seguindo essa linha que eu tracei. Ou seja, ela vai ficando maior, de tal forma que o objeto, ele não fica maior, né? O objeto, ele permanece do mesmo comprimento. O objeto é você, eu, é qualquer objeto na frente do espelho. Ok? Então, quando eu pegar esse objeto, colocar o objeto de outra cor, tá? Tá diferenciando aí. Mas é o mesmo objeto. Nessa posição, a imagem dele estará nessa posição. Esse aqui é o centro de curvatura, tá? Esse C é o único momento em que a imagem tem o mesmo comprimento do objeto. E eles se encontram na mesma posição. Essa aqui é a posição 2. Então, 2, linha. Logo, né? Se eu puxar essa imagem, esse objeto para frente, a sua imagem ela vai estar para trás. Então, posição 3. Posição 3, 3 linhas. Colocando esse objeto aqui na frente, ó, vou colocar ele em cima do foco, posição 4. A imagem 4 linha, ela vai ser localizada, gente, no infinito. Por que no infinito? Gente, é o momento. Caracteriza essa imagem para mim, né? Caracteriza essa imagem para mim. É uma imagem própria. Quando o objeto está aqui na posição 4, não vai haver formação de imagem. A gente chama isso de imagem imprópria. Perceba que conforme eu vou aproximando esse objeto do espelho, a imagem vai se afastando. Ela vai se afastar tanto, vamos dizer assim, que ela vai para o infinito. Ou seja, ela vai para um lugar tão distante, vamos dizer assim. Tá? Eu poderia até estar caracterizando as imagens, né? Vamos fazer isso? Ó, objeto na posição 1. Característica dessa imagem. Essa imagem é o quê? Natureza real. Ela é menor, né? Nitidamente ela é menor. E ela é invertida, ou seja, de cabeça para baixo. O objeto na posição 2, vamos caracterizar a sua imagem. Essa imagem também é real, está no ambiente real, ela é de mesmo tamanho do objeto e é invertida também. Vamos caracterizar a imagem do objeto na posição 3. A imagem é essa daqui. Tá? Ela também é real, ela também é invertida, só que agora é maior do que o objeto. E caracterizando a imagem da posição 4. Ela é imprópria. Tá? Agora vai ter uma quinta posição. Tem uma quinta posição. Vou colocar aqui, ó, quinta posição. Objeto nessa posição. Agora, perceba que o objeto passou do foco. Passou do foco, a imagem ela deixa de ser real e ela passa a ser virtual. E ela vai ter aqui, ó. Isso aqui é o objeto na posição 5, então imagem na posição 5. Certo, gente? Então tenta montar isso aqui do zero, tenta construir isso daqui, tá? E eu tenho certeza que vai ser mais fácil para você estar lembrando. Ok? Vamos para a questão? A questão ela diz assim: foram colocados objetos nas posições 2, 3 e 4. Ó, quais são as posições 2, 3 e 4? Bora lá do 4. 4 antes do centro de curvatura. 3 entre o foco e o centro de curvatura. E 2 entre o foco e o vértice. Respectivamente, 2. Gente, 2, ó. A posição 2 dele é essa daqui. Certo? A imagem vai ser formada aqui. Aqui é o quê? A posição 1. Posição 1. Então já sei, primeiro é o 1. O 3. O 3 é entre o foco e o centro de curvatura. Foco, centro de curvatura é o nosso 3 aqui também. Ele vai ser posicionado aqui, ó. Aqui é o quê? Aqui é 8. Então, 8. 4. 4 é depois do centro de curvatura. Depois do centro de curvatura é o 7, né? 7. Ó, perceba.
é esse daqui. Depois do centro de curvatura, é esse cara aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Então, 1, 8 e 7, letra E, é a alternativa correta. Tá? Gravem isso daqui, tá, gente? Gravem isso daqui, muito importante. Então, primeira questão, ok. Segunda, um objeto Y, tá aqui. Isso aqui é câmera escura, né? Câmera escura, beleza. De comprimento 4 centímetros, projeta uma imagem Y' em uma câmera escura de orifício, como indicado na figura. O comprimento Y, bom, isso aqui é muito fácil, né? Observações sobre essa questão. Se eu não estou enganado, Enem 2015 falou sobre a câmara escura e fez uma analogia da câmara escura com o olho humano, tá? Então, é claro que não vai vir uma questão idêntica, mas é importante a gente lembrar, se isso aqui fosse um olho humano, né? Aqui eu tenho o cristalino, tá? E aqui eu tenho a retina. É na retina que a imagem é projetada. A retina, ela forma uma espécie de anteparo. O que é anteparo, professor? Anteparo é uma superfície que recebe uma imagem ou uma sombra, tá? É a nossa retina, ok? Então, o funcionamento do olho humano é parecido, né? É similar aí ao funcionamento da câmara escura. O que ele quer é a altura da imagem, gente. Aqui é o seguinte, vamos chamar essa distância, 50 centímetros, como é uma distância grande, né, vamos dizer assim, um D maiúsculo, a distância menor um D minúsculo. Gente, aqui é uma proporção, uma regrinha de 3 praticamente, né? O Y' vamos chamar de H minúsculo. Isso aqui é a altura do Y, então podemos chamar de Y mesmo, né? Y'. Ok. A relação que a gente vai fazer vai ser o seguinte, olha. Y sobre Y' é igual a Dzão sobre Dzinho. D maiúsculo sobre D minúsculo. Ou se a gente quiser inverter, né, fica até melhor. Mas, enfim, vamos deixar assim. Muito bem. Então vamos substituir os valores. Y sobre Y' é igual a D maiúsculo sobre D minúsculo. Y maiúsculo, 4 centímetros. O professor não precisa passar para metro? Não, não precisa, gente. Se você colocar todas as unidades iguais, o resultado vai ser em centímetros também, tá? Então, Y' é igual a 50 dividido para 20. Ok? O que a gente pode fazer? Podemos simplificar aqui, né? Tá? Vamos multiplicar cruzado. 2 vezes 4, que dá 8. 5 vezes Y' é Y'. O 5 que está multiplicando. Vamos passar aí para o outro lado. Dividindo. Temos que Y' vai ser igual a 8 dividido para 5. Tá? 8 dividido para 5 dá 1,6 centímetros. Então, essa é a resposta da nossa questão. É isso? Isso aí. Letra D. 1,6 centímetros. Tudo certo? Vamos para a terceira questão. Tendo-se em vista que as lentes, olha, falando de lentes agora, tá? Lentes são, na prática, quase sempre usadas no ar. A equação dos fabricantes de lentes costuma ser escrita na forma. Ele me deu aqui, né? Me deu aqui uma expressão aí. Tá? Houve um erro de digitação aqui, mas nada que atrapalhe, viu, gente? Dá para compreender perfeitamente. Vamos reescrever já essa equação. Nessas condições, pode-se afirmar que a convergência de uma lente plano-convexa
de índice de refração 1,5, cujo raio da face convexa é de 20 centímetros, em DI, para quem não sabe, DI é dioptria, tá? A unidade aí de divergência, ou como ele chama, convergência, né? Eu chamo de divergência. Então, a vergência, olha o que ele diz, equação dos fabricantes de lentes, tá? Perceba uma situação interessante, né? O avaliador aí, né, o autor da questão, ele me deu a expressão, né? Isso é legal. C é igual a n menos 1 vezes a soma dos inversos. 1 dividido para R1 mais 1 dividido para R2. Vamos entender o que é cada um desses daí. Olha, de forma geral, as lentes delgadas, né, as lentes cilíndricas, ou cilíndricas não, lentes esféricas ou delgadas, elas têm esse formato. Vou colocar dois exemplos, tá? Um exemplo de borda fina e um exemplo de borda grossa, tá? Isso daqui é uma lente convergente e essa daqui é uma lente divergente, ou seja, os raios de luz, né, quando passam por essa lente, eles convergem para um único ponto. Esse ponto é o foco, ponto focal. E na outra lente, quando o raio de luz passa por aqui, ao invés de convergir, ele diverge esse raio de luz. Muito bem. O raio que forma essa circunferência é esse R1 e esse R2. R1 e R2, tá? De tal forma que se esse R1 ou esse R2 formar uma convergência, esse raio, a gente vai dizer que ele é negativo, tá? A gente vai dizer que ele é menor que zero. Quando ele formar quando ele formar uma concavidade, tá? Quando ele formar uma concavidade, ok? O que é concavidade? A parte de dentro da colher. A gente vai dizer que seu raio é negativo. Quando ele formar uma convexidade, a gente vai dizer que seu raio é positivo, tá? Então, concavidade, raio negativo, convexidade, raio positivo. Sabendo de tudo isso, porque é importante, né? A situação em questão é raio positivo, mas vai que aparece, né, outra situação aí para você. É importante conhecer. Gente, é fórmula de bolo, né? Receita de bolo. É só mais uma observação. Ele disse que é uma lente plano-convexa. É isso? Lente plano-convexa? Plano-convexa. O que é uma lente plano-convexa? É uma lente mais ou menos assim, ó. Tá? Uma espécie de uma lupa, não é isso? Só que, professor, lente plano-convexa só tem um raio. Realmente, eu só tenho aqui, o R1. R1. E o R2? Eita, esse meu 1 ficou feio, né? R1. E o R2? Ó, o R2 até tem, né? Só que aí é plano, né? Então vai formar uma circunferência. Porém, se você pegar um dos conceitos de uma linha reta, o que é uma reta? A menor distância entre dois pontos. A reta é constituída de infinitos pontos. Mas tem um dos conceitos de reta, é um conceito bem louco, que diz o seguinte: a reta é uma seção de uma circunferência de raio igual a infinito, certo? De raio igual a infinito. Então, como eu tenho aqui 1 sobre R2, a gente colocaria 1 sobre infinito. Imagina essa loucura. 1 sobre infinito é 1 sobre um valor muito grande. Gente, qualquer valor dividido por um valor infinitamente grande, ele vai tender a zero. Então, eu vou considerar nessa questão que essa razão é zero, exatamente por se tratar de uma lente plano-convexa. Ok? Uma lente plano-convexa. Muito bem. Vamos para a questão aí, propriamente dita. Substituindo os valores, tá? Ele quer saber a vergência, ou a dioptria, né? 1,5. Índice de refração. N é o que? Índice de refração da lente. Ele falou 1,5 menos 1 vezes 1 sobre o raio que forma essa lente. Ele disse, a face convexa, ele disse que é de 20 centímetros. Gente, não vai colocar 20 aqui, pelo amor de Deus. O DI, que é a dioptria, é o inverso do metro.
é o inverso da distância focal. A vergência é o inverso da distância focal. E a distância focal é medida em metro. Então tem que estar tudo no SI. Então 20 centímetros equivale a 0,2 metro. Certinho aí? Ok? Podemos fazer a conta? Então C é igual, 1,5 menos 1 dá 0,5. Vezes 1 dividido para 0,2. 1 dividido para 0,2, você pode fazer diversas formas aí, tá? Mas vamos fazer diretão aqui na calculadora, e dá 5. 5 vezes 0,5, que é a metade, dá 2,5. Então a vergência é igual a 2,5 DI. E essa é a resposta da questão. 2,5. Gente, esse DI, essa dioptria é o que a gente costuma chamar de grau, né? Quantos graus tem teu óculos, né? Lembrando uma observação aqui interessante. Isso aqui deu positivo, né? Se deu positivo, significa que é uma lente convergente, tá? Então, é uma lente convergente. Se desse negativo, essa é uma lente divergente, certo? Lembrando que lente convergente é uma lente utilizada em lupas, é uma lente utilizada para correção de hipermetropia. É uma lente para correção de presmiopia, tá? Presmiopia. Lupa todo mundo sabe o que é, né? Professor, o que é hipermetropia? É um defeito de visão. É um defeito de visão que faz com que a imagem seja formada depois da retina, tá? Então você tem que imaginar aqui o olho humano, aqui o cristalino, aqui a retina. Quando a imagem vier aqui, né? Ela deve ser projetada em cima da retina. Só que esse defeito de visão faz com que a imagem seja projetada aqui, ó, e não em cima, né? Uma lente para corrigir seria uma lente. A gente chama isso aqui lente da borda fina, né? Você que já viu ótica. E a presmiopia? A presmiopia é o que a gente chama de vista cansada. É uma situação aí que ocorre em grande parte da população mundial, em decorrência do excesso de radiação luminosa nos olhos, né? E a musculatura, existe uma espécie de musculatura do cristalino que faz com que, repetindo aqui, ó, olho humano, cristalino, né? O cristalino, gente, ele é uma lente, você percebe uma lente da borda fina, e ora ela fica mais magrinha, ora essa lente fica mais gordinha, ou seja, para adaptar, né, a tua visão para enxergar para perto ou para longe. Então é uma espécie de regulação que tem é uma lente regulável. E esse cristalino ele vai enrijecendo com o passar do tempo, certo? E esse enrijecimento é o que a gente chama aí de presmiopia, ou vista cansada, ocorre em grande parte da população mundial após os 40 anos, tá? Então deu 2,5, né? Vamos ver aqui. 2,5 letra E. É a alternativa correta. Mas desculpando aqui a fonte, tá? A fonte dessa questão, por algum motivo, ficou diferente nesse trecho, certo? Isso aqui é uma coisa que eu vou arrumar. Muito bem, questão 4, mais uma questão de lentes aí. Um livro de ciências ensina a fazer um microscópio simples com uma lente de glicerina. Para isso, com um furador de papel, faz-se um furo circular num pedaço de folha fina de plástico e em seguida é apoiada sobre uma lâmina de vidro. Depois pinga-se uma ou mais gotas de glicerina que preenchem a cavidade formada pelo furo, que se torna a base de uma lente líquida praticamente semi-esférica. Ó, semi-esférica, então uma lente plana convexa, lente parecida que a gente viu aí no exemplo anterior. Sabendo que o índice de refração absoluta da glicerina é de 1,5 e que o diâmetro do furo é de 0,5 milímetro, pode-se afirmar que a vergência dessa lente é aproximadamente... Vamos aproveitar a equação anterior, né? Só vamos mudar aí o valor do... Isso aqui foi raio ou foi diâmetro que ele me deu?
o diâmetro, né? Ele me deu o diâmetro. Lembrando que na questão anterior ele me deu raio, tá? Então, se é um diâmetro de 5 milímetros, então o diâmetro é um raio, melhor dizendo, de 2,5 milímetros, tá? Deixa eu melhorar aqui. É um raio de 2,5 milímetros. Ok. Então vamos fazer a questão. Questão tranquila, né? Depois que você lembra disso daqui, tá? Questão tranquila. Então, divergência é igual a n menos 1. Lembrando que essa glicerina, né? Essa lente está imersa no ar, tá? Por isso que obedece a essa expressão. É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Então, divergência, essa daqui é a questão 4, é isso? Questão 4, isso. Então, C vai ser igual a índice de refração 1,5 menos 1 vezes o raio, né? Eu tenho esse R2, já vamos eliminar, né? É uma lente plano convexa, então isso aqui vale zero. O raio R1 vale 2,5 milímetros. Ó, só para ficar legal, tá? 2,5 vezes 10 a menos 3, já que o menos 3 equivale ao submúltiplo mili, tá? Apesar da gente não ter usado base 10 na questão anterior, eu recomendo que você trabalhe com base 10, tá? Você tem um pouco de dificuldade, trabalhe essa dificuldade aí, ainda dá tempo, que é muito fácil. Por quê? É importante porque esse 10 a menos 3, eu posso passar ele aqui para cima, olha, como 10 elevado à terceira, tá? E 1 dividido para 2,5 já fica mais tranquilo da gente efetuar a divisão, né? 1 dividido para 2,5 vai dar 0,4, certo? 0,4. Então, olha o que eu tenho agora. C é igual a 0,5, né? Já fiz a subtração aí, vezes 0,4 vezes 10 elevado à terceira positivo. E agora, professor? Bom, já que eu comecei a trabalhar com base 10, vamos trabalhar com base 10 até o fim, né? 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. Olha como vai ficar legal. Ó, 5 vezes 4 dá 20. Então, C é igual a 20. Ó, operação com base 10. Conserva-se a base a base 10, e soma os expoentes. Então, eu tenho 3 mais menos 1, né? 3 menos 1, menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Dá 1, 10 a primeira. Logo, vergência vale 200 DI. Uma lente bem interessante, né? 200 dioptria seria, sei lá, equivalente a um óculos de 200 graus, né? Uma lente poderosa, feita de glicerina. Tá? Vamos lá para a questão. 200 DI, positivo, sim, positivo. Se bem que é a única alternativa, né? Mas por que positivo? Porque é uma lente da borda fina, ou seja, uma lente convergente. Certo. Avançando aí, gente, questão 5. Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem convergência de 2 DI. Positivo, né? Sabendo que a distância mínima de visão distinta do olho normal é de 0,25, pode supor que o defeito de visão de um dos óculos dessa pessoa, de um dos olhos, perdão, dessa pessoa é. Ó, gente, o que você vai perceber aqui, o que ele quer é distância focal, tá? O que ele quer é distância focal. Distância focal vai ser isso aqui, olha. Em relação à vergência. Distância focal é o inverso da vergência, ou da convergência, como você quiser. Então, o que a gente vai fazer? Distância focal vai ser igual a 1 dividido para 2, que é 2DI, positivo, que dá 0,5 metros, ou seja, ou
50 centímetros. Questão aí tranquilíssima. 50 centímetros é a alternativa correta. Tá? Outra coisa, ó. Positivo. Positivo, ele corrige miopia? Não, né? Não, ele não corrige miopia. Ele corrige hipermetropia? Sim, só que não é 80, é 50. Hipermetropia, 50, letra C. Tá? Letra C é a nossa alternativa correta. Hipermetropia, a distância de visão distinta desse olho é de 50 centímetros. Avançando. Nas receitas de óculos, inclusive os de Dona Benta, cada lente é descrita por um número de dioptrias, que corresponde ao inverso da distância focal, quando é medida em metros. Olha aí, que legal. Por exemplo, uma lente convergente de distância focal 0,5 tem 2 dioptrias. Né? É o exemplo que a gente acabou de fazer praticamente. Enquanto outra lente com f menos 50 tem menos 2. Quando uma pessoa diz que seus óculos são de menos 0,25 dioptrias, ela é. Ela é. Ó, gente, atenção. Bora logo eliminar aqui. Negativo, ela não pode ser hipermétrope, ela é míope. Então, hipermétrope não. Presmíope, não pode ser também. Presmiopia ela vai ser corrigida, né, com lente de dioptria positiva. Então, sobrou letra C e letra D. Vamos lá, vamos ver. É 0,25, né? Então, lembrando que peguei essas questões e estou resolvendo agora junto com vocês, tá, gente? Na íntegra aí, junto com vocês, não tinha... Só tinha pego, li as questões rápido, não resolvi, estou resolvendo agora. Certo? Então, ó, por isso que estou resolvendo com bastante cuidado. F é igual a 1 sobre C, não é isso? Então, F vai ser igual a 1 sobre... apesar de ter colocado negativo, eu vou deixar positivo, tá? E a gente vai usar o módulo, a gente já sabe que é negativo. 0,25, não é isso? A dioptria? Cadê? 0,25, isso aí. Então, gente, ó, é 1 dividido para 0,25, que dá 4. 4 o quê? 4 o quê? Aí você tem que pensar. Esse 0,25 não era DI, dioptria? Então, se é dioptria, tá? Então, esse 4 vai ser metro. Certo? 4 metros. Então, míope, 4 metros. Distância focal. Certinho aí? Letra C. Ok? Gente, ó, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar mais um vídeo separado, tá? Eu vou gravar a continuação dessa aula. Como fechamos aí a parte de ótica, tá? Como fechamos aí a parte de ótica, aí a gente vai finalizar a aula para não ficar muito longa. Não perca a outra parte dessa aula, tá? Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da aula, curta o vídeo, por favor, se inscreva no canal para você ter mais informações interessantes sobre física no Enem. Um grande abraço e até mais.